Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a repercussão aí da imprensa trazendo sobre os novos reforços do Flamengo, porque o Flamengo confirma, aí tem confirmações de que tem pelo menos 3 reforços chegando no Flamengo e agora parece que é oficial, né? Reforços de peso, porque são jogadores importantes, são jogadores talentosos e jogadores que vão suprir bastante a falta de outros que estão lesionados. Então fica até o final do vídeo para você saber quem serão esses jogadores e também a repercussão de toda a mídia aí falando sobre essas novas contratações do Flamengo, ok? Créditos deixaremos na descrição e pedimos a você que nos apoie, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sino para você ficar por dentro assim de todas as novidades, ok galera? Então vamos agora acompanhar aí a repercussão com as novas contratações, os novos reforços do Mengão. Vamos lá. Vamos agora para o pacotão de reforços, porque a diretoria, na figura de Marcos Braz e Bruno Spindel, pretende viajar à Europa, tá, para buscar os reforços do Flamengo. O famoso mochilão. Pelo visto, é o último mochilão que o Marcos Braz fará. Não sei o Bruno Spindel, se ele continua ou não ano que vem, mas o Marcos Braz não vai continuar na próxima temporada na diretoria do Flamengo e essa será a última viagem dele, a última Eurotrip dele como dirigente do Flamengo para buscar Alexandro, lateral esquerdo, que está em Portugal, Carlos Alcaraz, jogador do Southampton, e também, não sei se ele vai buscar o Gonzalo Plata, não sei como é que vai ser a logística do Gonzalo Plata, eu sou bem sincero, mas Alexandre e Carlos Alcaraz, a ideia é que eles busquem, entre aspas, esses jogadores lá na Europa. Alexandre, já falei aqui para vocês, jogador bem encaminhado, lateral esquerdo, 33 anos, contrato de 2 anos e meio até dezembro de 2026. As partes já têm um acordo, estão trocando a documentação para poder oficializar e, enfim, ele ser anunciado como reforço do Flamengo. Carlos Alcaraz, negócio muito bem encaminhado também, bem próximo de ser fechado. Apenas, vamos lá, só para contextualizar, o Flamengo vai pagar 18 milhões de euros ao Southampton, um pouco mais de 110 milhões de reais para contratar esse jogador de 21 anos. Além disso, vai envolver um atleta na negociação. Ainda não está definido se esse atleta será o Vitor Hugo ou não. Boa chance de ser o Vitor Hugo, por empréstimo com opção de compra. E esse jogador ele não vai para o Southampton, ele vai para, deixa eu ler aqui, Gaziantep, da Turquia. Esse Gaziantep ele faz parte do grupo dono do Southampton. Então depende muito, assim, do atleta querer também. Então, enfim, eles estão por detalhes. A verdade é essa, questão de, enfim, tempo desse jogador ser contratado. E a informação que eu tenho é que o contrato do Carlos Alcaraz, se for fechado, vai ser até 2029. Eu li a imprensa internacional dizendo que vai ser até 2028, mas a informação que eu obtive no Flamengo é que é até 2029. Outro jogador que também está muito próximo do Flamengo é o Gonzalo Plata, esse sim, com contrato até dezembro de 2028. O Gonzalo Plata, a informação que eu tenho é que os jurídicos já trocaram a documentação, é algo mais adiantado. O Flamengo vai comprar um pequeno percentual desse jogador, cerca de 30%, e vai colocar metas, que aí ele batendo essas metas, o Flamengo é obrigado a comprar mais percentual junto ao Saad, lá de Dubai. Então o Flamengo preparando um pacotão de reforços, também tinha a expectativa de um lateral direito, mas o Flamengo tirou o time de campo na busca por um lateral direito depois que a negociação do Wesley com a Atalanta subiu no telhado. Então não faz o menor sentido o Flamengo fazer investimento para contratar um jogador para a posição que já tem 2. E um deles, na visão da diretoria e também do técnico Tite, tem um grande potencial, que no caso é o Wesley. Isso o próprio Tite disse na última entrevista coletiva, que o Manchester United entrou em contato com ele para fazer consultas sobre o Wesley. Então, de fato, não tem a menor necessidade agora do Flamengo contratar um lateral direito. Eu acho que está certo o Flamengo contratando o Carlos Alcaraz, um jogador que faz várias funções no meio de campo. Alexandre tinha que contratar um lateral esquerdo, não dá para ficar só com Ayrton Lucas, obviamente. E o Carlos Alcaraz é um jogador de ponta que o Tite sempre pediu. Um jogador que vai reforçar na visão da comissão técnica e, obviamente, da diretoria. São jogadores de alto investimento, é claro, mas o Flamengo precisava ir ao mercado reforçar o elenco.
Bora falar agora sobre Alexandro. Vinha contando para vocês nos últimos dias que o Flamengo era o favorito para contratar o lateral esquerdo ex-Juventus, certo? Pois na manhã desse sábado o martelo foi batido. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa da família do Alexandro e essa pessoa afirmou que já há um acordo fechado. O Alexandro será jogador do Flamengo até dezembro de 2026 e se no último ano de contrato disputar pelo menos 50% dos jogos, terá esse vínculo prorrogado até 2027. Atleta ex-seleção brasileira que defendia a Juventus nas últimas 9 temporadas e estava livre no mercado desde 30 de junho. Até por isso ele chega sem custos. Rubro-negro vai gastar algo entre 1 milhão e 300 mil reais por mês de salário, direitos de imagem e também luvas. São Paulo, que era o grande favorito para contratá-lo em outros tempos, nunca chegou perto dessa proposta. A melhor oferta que o São Paulo fez foi de 600 mil reais mensais. O Alexandro fez força para jogar no tricolor, mas entendeu a oferta do São Paulo como muito baixa. Essa disposição em jogar no São Paulo tem a ver com o fato dele, do pai dele e do irmão serem são paulinos fanáticos. Queria destacar que o Tite teve papel importante para a contratação do Alexandro. Primeiro porque colocou Davi Luiz e Felipe Luiz para conversarem com o Alexandro. Depois, o filho do Tite, que é seu auxiliar técnico, ajudou bastante nas tratativas e na resolução dos problemas. Alexandro, que vinha mantendo a forma física e deve se colocar à disposição do Flamengo já na próxima semana. Ele chega para o lugar do Matias Vinha, que se contundiu e só volta na próxima temporada. Por falar no Tite, recebeu alta nesse sábado. Você vai lembrar que depois do jogo... Não estou falando que seja um grande trabalho, porque não é. Não é. Mas é um trabalho ok, assim. A discussão é quem poderia vir para o lugar do Tite caso o Tite caia. Que não vai acontecer, isso não vai acontecer, mas caia imediatamente, tá? Gonçalo Plata, se viesse, vai levar muito o nível do elenco, concordo com o Lohan, mas aí, Lohan, é o seguinte, o Flamengo vai ter 3 jogadores do lado direito. O Gerson vai ter que jogar no lado esquerdo. E tudo bem, o Gerson já jogou dessa forma, inclusive no Olympique de Marselha, com o Jorge Sampaoli, pelo lado esquerdo, ofensivamente. Ele pode jogar essa função. Tá tudo certo, tá? Agora, Plata, Michael e Luiz Araújo reinem mais pelo lado direito, tá? Deixa eu ler aqui o Fabrício Brandeira, mas com o Mundial do ano que vem, se realmente tiver, vai precisar de elenco mais robusto. Exatamente, por isso o Alexandro seria importante. Vale lembrar que o Alexandro pode jogar como zagueiro também, tá? Pelo lado esquerdo. Ele pode jogar como zagueiro pelo lado esquerdo também. Não é um jogador que vai se limitar a atuar só como lateral. Ele pode jogar como esse lateral, como esse zagueiro pelo lado esquerdo também. Embora seja um lateral melhor do que zagueiro. Inclusive, o Alexandro não é um jogador de chegar à linha de fundo, tá? É lá mais, como se fala hoje, um lateral construtor de jogo, gerador de jogo, tá? Ele não é necessariamente um jogador de chegar à linha de fundo, não é o perfil do Ayrton Lucas, por exemplo. É mais um perfil do Felipe Luiz, tá? Pedro Caixê tá falando do Leandro Alves. Cara, Pedro Caixê acumula fracassos no Red Bull Bragantino. É um bom técnico, fez bom trabalho no México, péssimo trabalho na Escócia. É um bom técnico, cara, mas vem fracassando no Red Bull Bragantino. Eu acho, pelo menos. Eu acho que é um bom técnico, tá? Mas acho que vem fracassando ali no Red Bull Bragantino, clube no qual o nível de exigência também é muito diferente. Muito diferente. É um clube sem torcida, sem camisa, sem tradição. Então o nível é muito diferente, de exigência até, né? Mas um abraço para você. O Jackson Pereira está falando aqui, deixa eu só ler o Jackson, que o Michel joga muito bem do lado esquerdo. Embora, aí eu estou falando sobre o Al Hilal, exatamente o que você está falando, né? Um jogador que atua mais pelo lado direito, atua pelo lado direito no Al Hilal, né? Ele pelo lado direito, mal como centralizado, e o Salem Al-Dawsari aberto pelo lado esquerdo. O Mitrovic sendo o centroavante, tá? Jogava dessa forma. Flaviano Freire falando que o Pedro Caixinha é bem limitado. Não acho limitado, mas acho que não seja técnico para o Flamengo. Não é técnico para o Flamengo. Pelo menos pelo que está mostrando no Red Bull Bragantino. É um bom técnico, volto a repetir, mas o Flamengo tem que exigir mais do que bom. Tem que ser ótimo. E eu não acho o trabalho dele ótimo no Red Bull Bragantino, longe disso. Pode, Luiz. O Alcaraz pode jogar um pouco mais avançado. A posição ideal dele é a posição do De La Cruz, um segundo homem no meio de campo. Pelo menos é a posição em que eu acho que o De La Cruz rende mais.
como segundo homem no meio de campo. Mas ele pode, em caso de necessidade, jogar na posição do Arrascaeta, tudo certo, né? Esse ano está muito mal, Pedro Caixinha, Lohan. Você tem toda a razão. Está muito mal, está muito ruim o trabalho do Pedro Caixinha. Tá? Memphis Depay está pedindo o Lucas Nascimento. Não, de forma nenhuma. Memphis Depay, jogador já velho, né? Foi reserva no Atlético de Madrid na temporada passada. Não traria. Saiu do Atlético de Madrid, inclusive. Acho que está livre no mercado o Memphis Depay, mas ele não traria, não. O Alisson Dantas. Não, cara, você não precisa pedir desculpa. É a sua opinião, você está livre para falar o que você quiser, a gente debatendo no mais alto nível. É um trabalho ruim, ele está falando do Tite. Imagina ser o Abel Braga com um time caro desse na mão, com o desempenho do Tite. Abraço, gosto muito dos seus comentários, muito, muito obrigado, tá? Não identificado. O Pilhado não me insultou de forma nenhuma. Ele estava exaltado, né? E eu tinha um contraponto em relação a ele. Normal isso do programa do debate. Isso faz parte do debate, cara. Ele achava uma coisa, eu achava outra, e tudo bem. Segue. Eu não acho, cara. Eu não vou aqui ficar falando um monte do Tite, do time, com a classificação naquelas circunstâncias para as quartas de final da Libertadores da América. Não vou, cara. Não vou. O Flamengo se classificou. Se o Flamengo tivesse sido eliminado, a gente pode até discutir. Mas não foi o caso. O Flamengo se classificou. Então a gente tem que, eu não diria enaltecer, mas pelo menos fazer ressalvas em relação ao trabalho do técnico Tite. Para mim, o trabalho do Tite é ótimo, é olhar o resultado. Histeria de torcedor antes, está falando aqui o Camilo. Né? Vale lembrar que o canal, vou membrar hoje no canal, Deus abençoe. Seja membro do canal, então, identificado. Seja membro do canal e junte-se a nós na nossa comunidade no Telegram, tá bom? E mandem superchats aqui para ajudar o canal também. A gente está com uma audiência razoável, né, de 323 pessoas nesse momento. Vamos chegar longe hoje, tá? O Lohan Portillo está falando aqui, a Flá Mimimi não tem moral para exigir treinador. É emocionada e impaciente. Para ela, todo mundo é bag e não presta. Eu acho que você tem um ponto. Você tem um ponto aí, cara. Eu pergunto, qual técnico seria o ideal? Qual técnico? Nenhum presta, cara. Eu fiz uma live com o Raí ontem, espetacular. Foi na hora da apresentação do Michael. Eu não tinha me ligado nisso, então não deu audiência e tal. Mas, cara, qualquer técnico que vem não presta, só presta o Jorge Jesus, fica difícil. Fica muito difícil você argumentar, inclusive. Veja, eu não estou defendendo o trabalho do Tite, eu não defendo o trabalho de ninguém. Eu só acho que precisa de tempo, tá? O Zanelli manda um superchat para a gente, depois de tantos técnicos demitidos pós-Jorge Jesus, não é hora de mudar o olhar na direção dos jogadores, os quais, em regra, cometem erros primários. Não é possível que nenhum técnico seja o Flamengo. É o que eu estou falando aqui, Zanelli. Muito obrigado, Deus te abençoe aí. Obrigado pelo superchat. Cara, não dá. Né? Senão a gente vai ficar numa roda viva eterna. Você pode não gostar do trabalho do Tite, está tudo bem. Agora, Domenech não servia, Rogério Ceni não servia, Sampaoli não servia, Paulo Souza não servia, Dorival não servia. Então eu não sei. Eu não sei, cara. Eu não tenho como dizer para vocês o técnico ideal, porque eu não sou de ficar indicando técnico. Todo mundo fala do Carlos Carvalhal, cara. O Carlos Carvalhal nunca treinou um time grande. Como é que seria se ele chegasse ao Flamengo? Acho que seria complicado, né? O Jonas está falando aqui que não conhece bem esse Alcaraz. Posso falar sobre ele sim, cara. É um bom jogador, vale a pena. Ele é um jogador, um segundo homem de meio de campo, não necessariamente um jogador para atuar na frente dos zagueiros, tá? É um bom jogador, cara. É um jogador para atuar na posição do De La Cruz, um excepcional jogador de nível Premier League, tá? O Arthur Jorge é mais técnico do que o JJ, o Alexandre Kruger está perguntando. Eu não acho o JJ mais técnico, né? O JJ está fazendo um grande trabalho do Al Hilal, né? Que venceu hoje o Al Dude, inclusive eu estive na transmissão.
Eu acho que o Arthur Jorge é um técnico melhor do que o Abel Ferreira. Isso eu acho. Isso eu acho. Mas não acho que seja melhor do que o Jorge Jesus, não, tá? O Gustavo está falando que o Alexandre está confirmado. Cara, a informação que eu tenho é que está muito perto, tá? Mas não está garantindo ainda, não está cravado, tá? Por isso eu sou comedido. Quem me conhece aqui sabe disso. Eu costumo ser mais comedido em relação a contratações, não vou cravar, tá? O Ties está falando que vitória dos garotos, gente, espetacular. De virada, Flamengo campeão mundial sub-20. O Marcelo, da Flá Jurunas, está perguntando aqui se eu não acho que chegou a hora dessa galera vazar. Gabigol. Vamos lá, vamos aqui por partes. Bruno Henrique não, porque o Bruno Henrique renovou o contrato por 3 anos. Então ele fica no Flamengo. Gabigol, sim. Arrascaeta, não. Eu acho que o Arrascaeta tem muito que render ainda no Flamengo, tá? O meu amigo Lohan Portilho está perguntando aqui se eu acho que o Alexandre é uma boa contratação. Acho excepcional, cara. Acho excepcional a contratação do Alexandre. É um jogador que chega a Santos, Porto e Juventus, tá? Jogou em times grandes. Jogar na Juventus da Itália é complicado pra caramba. É um clube de massa. Jogar no Porto também é difícil. Mas é mais difícil ainda jogar na Juventus. E foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, né, em algum momento ali da Copa do Mundo. Eu acho um jogadoraço, cara. Eu acho um ótimo jogador. Pode jogar. Ele é um lateral esquerdo, que pode jogar como zagueiro também. Eu acho uma excelente. Deixa eu ler aqui o Alexandre Krieger. Só faltava o Al-Musrati nesse meio campo. O Al-Musrati joga muito, cara. É um ótimo jogador e não vai vir, infelizmente, para o Flamengo, né? Mas é um ótimo jogador. Mas o Flamengo está contratando um jogador até melhor do que o Al-Musrati, cara, que é o Alcaraz, que joga nessa posição, tá? O Ties está falando aqui, se vier Alexandre, Alcaraz e Plata, Alcaraz e Alexandre serão titulares? Não sei. O Alexandre eu acho que sim. Acho que sim. O Plata pode ser titular do time também, tá? Mas não sei se o Alexandre, se o Alcaraz, no primeiro momento, será titular, tá? Lohan, dá para sonhar, cara. Com esses 3 jogadores dá para sonhar, eu concordo com você. Vamos lá, Ângelo Maia, tem aqui uma reflexão importante. Departamento de Futebol Amador, como algum técnico vai dar certo? Jogadores não são cobrados, técnico não é cobrado. Concordo com você. Acho que o Tite tem que ser cobrado também. Mas jogadores também têm que ser cobrados, tá? Tem de haver uma gestão profissional no futebol do Flamengo. Eu falo isso porque eu acredito... e aí é o seguinte, o Flamengo estatutariamente tem de ter um vice-presidente de futebol ligado ao clube, o estatutário, tá? Mas abaixo dele, na minha opinião, não sei o que vocês acham sobre isso, deveria existir um diretor técnico de futebol que pode conviver com o diretor executivo de futebol também, e esse cara conversar e cobrar o técnico, ser o chefe do técnico imediato, balizar contratações também. Eu vejo dessa forma, tá? Um cara hoje na estrutura do futebol, aqui não vai ser assim, né? Depois que for a eleição, mas na estrutura de futebol ter um profissional ali de futebol, não só um executivo, mas um diretor técnico de futebol abaixo do Marcos Braz. É isso que eu penso pessoalmente, tá bom? O Camilo está perguntando como vai cobrar de um time que está disputando tudo e nem colocado em todos. Não entendo isso. Cara, eu acho assim, a cobrança sempre tem que existir, tá? Sempre tem que existir. No aspecto até profissional. Em qualquer segmento profissional, você tem cobrança, tá? Então tem que existir a cobrança. Agora, eu acho que há excessos em relação ao Tite, que não faz um bom trabalho. Não é isso que eu estou falando. Mas tem que ser demitido, tem que ser demitido. Quem vai vir, então? O Jorge Jesus não vai vir, tá? O Zé Hélio Cabral, a gente dá voz a todo mundo, está falando que o Tite é retranqueiro, eu não acho, mas respeito a sua opinião, amigo. Então, galerinha, esse foi o vídeo aí, Flamengo fechando 3 contratações, ok? Alcaraz, Alexandre já confirmado aí, né? Já tem um acerto apalavrado com o Flamengo.
vai ser o novo lateral, né? Um jogador aí de seleção brasileira, né? Que foi muito tempo aí, muito experiente, né? Passou muitos anos na Juventus. E tem o Gonzalo Plata também. Então são 3 contratações de peso, tá? Para quem não conhece, só você pesquisar aí, né? Você vai conhecer um pouco mais desses jogadores. O Alexandre nem tanto, que todo mundo conhece já, imagina, né? Que é um jogador que é bem famoso aí em seleção brasileira, participou de Copa do Mundo, da última inclusive. Conhece muito bem, né? O Tite também conhece muito bem ele, por isso que facilitou muito também a vinda dele para o Flamengo. Mas o Alcaraz e o Gonzalo Plata talvez você não conheça, então você pode pesquisar no YouTube aí que você vai saber um pouco mais sobre esses jogadores, né? Que são bem técnicos, são jogadores que chegariam e poderiam até ser titulares, tá? Poderiam ser titulares, que são jogadores de qualidade, isso se claro eles se destacassem bastante, mas chegam aí, né? Com grande oportunidade e colocando o Flamengo novamente aí tornando o elenco, né, melhor, porque o Flamengo perdeu alguns jogadores, a gente viu, né, perdeu o Vinha, lateral esquerdo, que foi uma contratação de peso já para essa temporada, perdeu também aí o Cebolinha, que é um jogador que foi extremamente importante também, no ano passado, nesse ano também estava jogando muita bola o Cebolinha, durante muitos jogos ele conseguiu ser ali um dos melhores ou o melhor jogador do Flamengo ao lado do Pedro, e aí muito complicado tudo isso, né? E fora outros jogadores que se lesionaram aí, coisas mais rápidas, mas esse ano mesmo confirmado que não jogam mais, é só Vinha e Cebolinha, mas tem ainda o Pedro que se machucou, que tá voltando, que vai voltar agora semana que vem, Gabigol também, que ficará algumas semanas de fora, Arrascaeta também, então o Flamengo precisa de peças de recomposição, e esses jogadores serão, no caso, peças, né, à altura desse time do Flamengo, né? São jogadores bons, mas para mim o Flamengo precisa ainda também contratar um jogador para substituir o Pedro, né? Porque não tem ainda um jogador que tenha a qualidade do Pedro, que seja similar, porque o Carlinhos não chega nem perto do Pedro, não tem a mesma qualidade. É um jogador assim bom, entendeu? Ele é bom assim, razoável e tal. Dá pra se virar em algumas situações, né? Como foi o caso contra o Vitória, que ele conseguiu resolver ali, né? Recebeu um passe e tal, conseguiu fazer o gol. Beleza, mas é um jogador que não é nível titular do Flamengo. Ele é ali um cara pra ser o que ele realmente é, que é um terceiro reserva. Com todo respeito ao Carlinhos, né? Com todo respeito a ele, a gente sabe disso. Mas é um jogador que não é nível titular do Flamengo. O titular é o Pedro, porque Pedro que tem uma enorme qualidade, é um jogador muito técnico, é um cara que se ele pegar uma bola de frente, dificilmente ele vai perder. Ele é muito completo, ele só não é tão rápido, mas para um centroavante ele consegue fazer tudo ali perfeitamente do que se exige dele. Então, se for comparar, né, Carlinhos e Pedro, não tem nem comparação, cara, de verdade. Então o Flamengo precisa, porque o Pedro jogou vários jogos e por isso que ele também se lesionou, né, que ele não teve descanso. E o Gabigol tá mal, tá péssimo, seria um jogador que poderia, né, ser uma peça ali para poder substituir o Pedro, né, claro que com características diferentes, mas o Gabigol não vem conseguindo ser um bom jogador. Ele tá há muito tempo, né, mais de 1 ano, 2 anos praticamente aí que ele tá jogando nada, tá saindo do Flamengo aí, o contrato dele vai até o final do ano, não vai renovar, ele vai sair do Flamengo, então a gente nem conta mais com ele assim, mas precisa, na minha opinião, de um jogador que seja a altura do Pedro, né, um centroavante, um cara, né, que tenha características diferentes, mas que seja um cara bom, um cara técnico, um cara que faça gols, entendeu, que seja nível titular do Flamengo também, para que possa disputar, não apenas ser um reserva do Pedro, mas ser um cara que fique ali também à disposição e que tenha briga interna, né? Que tenha ali aquela disputa interna por titularidade, que isso aí vai fazer com que os dois, né, evoluam gradativamente. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês. Comenta o que é que vocês acharam dessas contratações, ok? Em breve vai ter mais notícias aí, a gente vai trazer também mais informações. Deve estar vindo com certeza mais reforços aí, fora o Michel que já chegou. E a gente fica por aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.